Está começando agora o Podmari, o podcast para tirar ideias e assuntos de todas as caixas. Olá, estamos começando o primeiro episódio do Podmari, o podcast fora da caixa. O nosso primeiro episódio trata de educação e juventude. Então, para ilustrar, eu trouxe alguns números para vocês. É uma pesquisa do Data Senado, que fez em parceria com o gabinete do senador Flávio Arnes. Ele usou essa pesquisa falando entre os dias 2 e 14 de dezembro de 2021, ainda época da pandemia, com jovens, pais, mães e professores sobre a situação da educação no Brasil. E eu trouxe alguns relatos interessantes para dividir com vocês. Esse de uma mulher desse grupo focal que foi ouvido, que ela tem entre 41 e 60 anos. Foi difícil, eu trabalho em home office e conciliar a aula online com o trabalho foi complicado, porque não tive apoio do meu esposo, porque ele trabalhou direto na pandemia. Eu tive que me adaptar, acordar mais cedo, para depois fazer tudo o que tinha que fazer para entregar o meu trabalho e ajudar minha filha. Agora ela está se desenvolvendo bem, só que não concordo com as aulas online. Ao invés de ajudar, só prejudicou. Esforço maior foi meu. Outro relato, esse já do ensino, foi através de um homem entre 25 e 40 anos. E ele falou: durante a pandemia era só brincadeira, nada de estudo. Para mim foram 2 anos perdidos. E na questão da sociabilidade, foi ouvido um homem do grupo focal de 41 a 60 anos. Meu filho é estudioso, respeitador, então foi bem online. Mas a parte da interação com os colegas foi complicado. Ele passou de criança para adolescente sem ter um amigo do lado. E aí ouvimos também professores. E o que os professores relataram? A falta de valorização, a falta de treinamento para trabalhar no meio virtual e a falta de atenção dos alunos durante as aulas online. Informaram também que os alunos voltaram da pandemia mais agressivos e que muitos alunos e professores estão passando por problemas e se sujeitando a tratamento psicológico e psiquiátrico para o apoio nesse momento de retorno às aulas. Então, essas são partes importantes dessa pesquisa. E essa pesquisa foi além. Ela trouxe algumas sugestões que eu vou dividir com vocês. Fazer os alunos repetir os anos cursando online. Então, isso não sou eu, Mariana, que estou dizendo. Isso foi o resultado da pesquisa. Aumentar a carga horária das aulas, evitando feriados para recuperar o máximo de tempo perdido. Políticas públicas de valorização de professores. Aumentar acesso à internet dos alunos de baixa renda e maior envolvimento dos pais no ensino dos filhos e filhas. Então, com essa iniciação aqui do nosso podcast, eu vou começar a chamar nossas convidadas, que vocês vão conhecer a seguir. Então, nós estamos com a nossa convidada aqui, Maria Carolina, que vocês vão ver que parece meu clone. É minha filha. Então, para falar sobre educação, eu trouxe uma das minhas filhas para refletir o quanto a educação impacta na vida da família. Então, eu vou passar a palavra para Maria Carolina. Primeiro, agradecer a Maria Carolina, minha filha, por ter aceito o convite, para ela se apresentar para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer por ter me convidado. Eu sou Maria Carolina Lopes, eu tenho 17 anos, eu estou no 2º ano do ensino médio e ano que vem eu vou prestar vestibular para Relações Internacionais. Muito bem. Então, agora nós vamos usar a caixa para tirar as nossas ideias e nossos assuntos de dentro de dentro para fora. Maria Carolina, para você, como está a educação pública no Paraná? E qual o panorama que você tem como aluna? Bom, eu acredito que a educação, ela continua da mesma forma, é o mesmo método, então eu acredito que ela está velha, ultrapassada e continua não funcionando, porque a gente vive na base do decoreba, então a gente acaba não aprendendo coisas que a gente... Grande parte das coisas que a gente aprende, a gente acaba não levando para a vida, e a gente vive nesse de decorar para fazer a prova e passar 2 dias e já não lembra mais. Então, acredito que ela tem muito a melhorar ainda para melhorar a qualidade da educação para os alunos. Muito bom. Vamos passar para a nossa segunda pergunta, fora da caixa. Opa. Quais as dificuldades enfrentadas como adolescentes e jovens em relação à saúde mental? A escola e os professores têm acolhido os alunos? Bom, eu acho que após a quarentena,
grande parte das pessoas desenvolveram vários problemas de saúde mental, depressão e ansiedade, enfim. E eu acho que a escola não vem acolhendo da forma correta, não vem trazendo abordagens para que as pessoas se sintam acolhidas com seus problemas. Muito bom. Vamos para a nossa terceira, penúltima pergunta. Vamos tratar agora da pandemia. A pandemia trouxe muitas mudanças para a educação. Você acha que a sua escola e as outras escolas se adaptaram com essas mudanças, como, por exemplo, a questão das aulas online, a interação dos alunos? O que você acha disso? Bom, eu acredito que se adaptou de acordo com o que tinha no momento. Assim, foi algo muito que pegou todo mundo desavisado. Então, de acordo com o que a gente tinha com relação à verba, com relação à infraestrutura, foi o que deu. Mas com relação ao aprendizado, eu acredito que a gente não aprendeu o que deveria, mas a gente não pode culpar somente os professores, porque eles tentaram ensinar com o que tinham, mas infelizmente não conseguiram alcançar isso, mas a culpa não é deles. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta da caixinha, que não é uma pergunta, é uma mensagem. Eu queria que você deixasse, Maria Carolina, como aluna, como jovem, como alguém que enfrentou dificuldades também durante a pandemia e no pós-pandemia, que você deixasse uma mensagem de incentivo e de esperança, não só para os seus colegas, alunas e alunos, mas também para os professores e professoras. Bom, eu acredito que a gente tem que continuar firme, porque nós somos o futuro da nação. Então, a gente não pode desistir assim, mesmo com tudo, todo de governo com relação à educação, a gente tem que insistir nisso, porque nós que vamos cuidar do nosso país e do mundo. E aos professores eu quero agradecer por todo o esforço que vocês têm com a gente, mesmo com toda essa dificuldade, com questões salariais e a infraestrutura e a qualidade. Quero agradecer e continuem firme, porque vocês estão formando uma geração que veio para mudar. Eu acredito muito nisso. Maria Carolina, muito obrigada por você participar desse podcast, do primeiro episódio. Adorei ouvir você. Acho que os jovens e as jovens que estão nos ouvindo, também professores, professoras, pais e mães, vão gostar de ouvir a voz da nossa juventude. Obrigada mais uma vez e até a próxima, logo ali em casa. E agora nós estamos com mais uma convidada nesse nosso Podmari, o podcast Fora da Caixa, para falar sobre educação e juventude. E eu tenho o prazer de hoje receber a Rita Inocêncio Tristes, que é diretora administrativa do Colégio Madalena Sofia. Vou passar a palavra para a Rita, agradecendo por ela ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, para ela poder se apresentar para vocês e contar um pouco da história dela e da formação acadêmica. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, Mariana. Então, uma boa tarde a todos. Então, meu nome é Rita, como a própria Mariana me nominou, e eu tenho, na verdade, uma vida na educação. Então, eu comecei muito jovem, né? Comecei sendo funcionária pública da prefeitura, depois fiz concurso na rede estadual de ensino, lecionei por praticamente 20 anos, nos últimos 5 anos fiquei fora da sala de aula. Nesses 25 anos, a maior parte cuidando, né, da educação das meninas do magistério. Então, trabalhei muito com formação de docentes. Me orgulho muito de ter passado pelo Instituto de Educação do Paraná, onde eu tive excelentes colegas de trabalho. Aí fui, nesse meio tempo, junto para a iniciativa privada também, com gestão de escola, primeiro em Cascavel, e agora aqui em Curitiba, no Colégio Madalena Sofia, onde a gente faz um trabalho administrativo e também pedagógico. Então, é uma vida na educação, e eu me sinto assim, muito honrada de ter tido esse privilégio de trilhar esse caminho, e eu me orgulho muito disso, Mariana. E eu também tenho muito orgulho de conhecer você e de conhecer a sua história, Rita. Eu fiz uma abertura aqui do podcast e trouxe alguns números, né, da educação do panorama da educação na pandemia e no pós-pandemia, porque foi muito difícil. Então, eu queria saber de você, assim, como a primeira pergunta, eu vou pegar aqui da caixa. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Queria saber como é que, para você, tá o panorama da educação privada no Paraná. Também, se você quiser falar um pouco do Brasil, também não tem problema. Então, a educação privada no Paraná, né, mas eu acho que ela não foge muito da questão do panorama a nível de Brasil. As escolas privadas pós-pandemia, né, a gente
dá uma nítida impressão, e eu me coloco como parte disso, que a gente teve que se reinventar. Então, a escola privada, lá a partir de 20 de março de 2020, dá a impressão que ela se redescobriu. E nesse redescobrimento, eu, né, como gestora de escola, falo com muita alegria, nós tivemos que sair um pouco da caixa e nos mudarmos nos adaptarmos aos moldes atuais, buscando, né, uma educação aí inclusiva, mas com muita tecnologia. Então, eu penso que a escola privada, desde 20 de março, as que não estavam num padrão tecnológico interessante, passaram a estar. O que eu gosto da iniciativa privada é que você consegue fazer tudo muito rápido, né? Não depende muito de políticas públicas para que essas coisas sejam efetivadas, né? Então, esse, para mim, é o panorama das escolas atuais, privadas, né? E hoje a gente aprendeu, que eu acho muito interessante, que a gente conseguiu com os professores muito agora esse meio a meio, né? Tecnologia, com o trabalho presencial, com aquela fala do estudante, ao mesmo tempo esse estudante também ali montando apresentações, o professor buscando mais atividades dentro da tecnologia. Então, eu achei que ficou com muito mais aderência pós-pandemia. Sim. E quais são essas dificuldades enfrentadas pelos adolescentes, pelos jovens? Eu estou falando porque eu já até sei a pergunta de cor, né? Então, quais são as dificuldades enfrentadas pelos adolescentes e pelos jovens e pelos professores com relação à saúde mental durante a pandemia e nesse pós-pandemia? Então, os nossos professores, né? Aliás, quero aproveitar o momento e parabenizar todos os professores, todos, o da escola pública, da iniciativa privada, porque os professores, eles tiveram que entrar num processo novo, se readequando. No nosso caso de escola, nós temos bastante alunos de inclusão, e esse professor, ele fazia de tudo para que essa mensagem da educação, do ensino, do conteúdo chegasse, mesmo que à distância. E para muitos profissionais, o que a gente percebeu? Veio uma síndrome do pânico, veio uma crise de ansiedade, e acompanhada com todas essas mudanças. O nosso estudante, ele não foi diferente, Mariana. O que aconteceu com o nosso estudante? Praticamente 2 anos no online. Então, eu digo, o estudante saiu no 4º aninho, volta para a escola no 6º, então ele 2 anos, parece que é pouco, mas não é muito para a formação do estudante ali, para essa interação dele social. E o que eu senti do nosso estudante? Parece que ele também ficou meio com medo. Do presencial, né? Ele voltou, mas ele voltou meio assim, até na questão de amizades mesmo, da discussão de uma questão, às vezes, dependendo da situação, já quer ir por uma agressão física, o diálogo, parece que ele ficou meio que perdido ali, nesse momento que eles tiveram que ficar totalmente isolados, né? Então, eu percebi isso. Eu percebo que as escolas, tanto privadas como públicas, têm um grande desafio pela frente. Primeiro, manter a saúde mental do nosso profissional da educação num patamar importante, interessante e aceitável, e também trazer esse nosso estudante pós-pandêmico, né, que parece que toda essa parte social dele ficou muito comprometida, está trazendo ele para esse mundo novo, esse mundo real, esse mundo das relações humanas, do diálogo. Então, esse está sendo, com certeza, o maior desafio. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Então, ainda vamos continuar falando de pandemia, né? Isso. A pandemia, ela trouxe muitas mudanças para a educação, né? Para o mundo todo, né? A pandemia foi o mal do século e, ao mesmo tempo, o desafio de mudança do século. Então, essas mudanças que trouxe para a educação
Como você vê que a sua escola se adaptou com essas mudanças? Você trouxe até um pouco aqui, mas eu queria dizer assim, quais foram as mudanças práticas da sua escola, até com relação à tecnologia, com relação a esses, o relacionamento interseccional, o relacionamento não só da educação, magistério, pedagogia, mas a psicologia, a psiquiatria. Vocês tiveram interação em todas as áreas? Como é que foi para a sua escola essa adaptação? Hoje a escola já tinha falado para vocês por causa da questão da inclusão e também temos algumas situações de estudantes e família mesmo. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com os psicólogos, com os terapeutas. Então a gente faz um trabalho meio que casado, né? Porque a gente não consegue ter êxito trabalhando sozinho, cada um no seu quadrado. Então, o que a escola faz? O que o nosso colégio faz? Ele traz esse profissional para dentro do colégio, né? Para que a gente entenda como que ele está atendendo esse paciente dele e como que nós temos que lidar ali dentro do colégio para que o resultado seja mais significativo. Como que a escola... Eu digo que eu falo assim que existe dois, Madalena Sofia, e coloco Madalena também dentro, como se fossem as outras escolas. O Madalena, que estava com a questão tecnológica um pouco que parada, e um pós-Madalena, que pós-pandemia, um outro Madalena, onde você tem toda a estrutura em todas as salas, todos os ambientes estão preparados para aulas online, até hoje mesmo, estudantes que ainda têm laudos, ou que têm a recomendação de não retorno, porque tem doenças crônicas, o nosso professor ele continua dando essa aula híbrida para os que estão em sala e aquele estudante que tem a doença crônica em casa. Então, ainda acontece isso, sabe? E tudo se inovou, de uma forma muito triste, com muitas mortes, né? Que a gente sabe que a pandemia foi terrível, mas para a escola teve que se ressuscitar, se recriar e trazer um modelo interessante, e esse professor também, que não estava muito acostumado com a tecnologia, ele teve que se adaptar. Então, olhando para o lado de tecnologia, para o lado de avanço tecnológico, nós tivemos um salto bastante grande. E não foi só a nossa, acho que todas, né, as instituições. Precisaram, né? Precisaram. Não foi uma decisão, não, foi uma necessidade. Uma necessidade. E que, de certa forma, hoje a gente percebe o quanto que está sendo importante. Sim. Né? Vocês perceberam que a gente trocou de estúdio? Nós estamos na minha sala do escritório agora para poder encerrar essa entrevista com a Rita. E eu vou fazer a última pergunta para a Rita, agradecendo a presença dela aqui. Rita, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, de esperança, não só para os alunos e para as alunas, mas também para os professores e para as professoras. Eu sempre digo, né, e repito, que a educação é o caminho. É o caminho para aquele estudante que vem de uma família humilde, é o caminho para daquele estudante também que vem de uma família que tem condições financeiras interessantes. Sem educação, a gente não transforma. Estou aqui hoje com você, porque lá atrás, minha mãe sabiamente disse: filha, vai estudar, vai buscar o teu caminho. Então, esse é o recado que eu deixo, Mariana. Para os nossos profissionais da educação, que continuem estudando, que busquem uma formação bem mais consistente, que vão atrás de um mestrado, de um doutorado, que se escolham na sua profissão, que a profissão docente seja realmente o que te completa enquanto ser humano, e que a sala de aula seja aquele espaço que efetivamente te transforma enquanto educador e transforma também o estudante que está ali esperando, né, um conhecimento para a sua vida e também para o futuro, que seria um vestibular e tudo mais. Então, esse é o recado que eu deixo. É um recado de otimismo, educação vale a pena, estudar vale a pena. E quando a gente vê que todas as pessoas que passaram pela gente, muitas delas estão trilhando caminhos fantásticos, para a gente, me enche, particularmente na minha idade, me enche muito de orgulho.
E deixo mais uma vez um abraço grande para os nossos professores. Eles foram os grandes heróis da pandemia. Então, um abraço, Mariana, obrigada pelo convite, te admiro muito e espero estar com você mais vezes. Eu conversei aqui com a maravilhosa Rita Inocêncio Tristes, que é essa pessoa especial, que é essa mulher lutadora pela educação, além do currículo brilhante que ela já apresentou para vocês aqui. E eu agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigada, Rita. Obrigada, querida. Tchau. Continuando o nosso podcast, nosso primeiro episódio, nós estamos recebendo a Kathleen Sabadini, que vai se apresentar. Primeiro eu quero agradecer a presença da Kathleen aqui, que vai trazer a visão da escola pública para a educação e para a juventude. A Kathleen, que é uma estudiosa de educação, e eu tenho muito orgulho de dizer que as minhas filhas estudaram no colégio onde a Kathleen trabalha. Então ela vai se apresentar, vai falar o nome da escola. Eu já quero deixar aqui um beijo para a diretora da escola, que é a Tânia, que é uma grande amiga e foi muito importante para a gente nos primeiros anos de Curitiba. Kathleen, seja bem-vinda, se apresente. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a Kathleen, eu trabalho na escola como articuladora do Integral. Sou formada em Pedagogia, em Letras e em Sociologia, mestre em Educação e Novas Tecnologias e atualmente faço doutorado em Educação na Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa de políticas educacionais. Então, venho estudando a gestão democrática da escola pública desde a graduação e agora estamos aí, né? Acho que formação é sempre muito necessário. Muito importante. A gente falando sobre educação, vendo todo esse currículo lindo que a Kathleen está traçando aí, que é só estudar é para sempre, né? Então é um currículo que não tem fim, né? Só vírgulas. Então você só não falou, Kathleen, qual é o nome da escola que você trabalha? Eu trabalho no SEI Jornalista Cláudia Abramo, que é uma escola municipal da Prefeitura de Curitiba, né? Somos uma escola integral, uma escola bem antiga na região. Nós temos 511 estudantes e atendemos do pré ao 5º ano. Então, são turminhas que passam aí 9 horas dentro da escola. Então, para você, Kathleen, uma pessoa que estuda a educação e que vive a educação na prática, como que está a escola pública no Paraná? Também pode falar um pouco de Brasil, se você achar importante. E qual o panorama que você vê como professora, como articuladora da educação hoje para os profissionais de educação? A escola, a gente passou por um período pandêmico, né? Que isso foi um marco aí social, e acho que todo marco social, após, é necessário transformação, né? Então, aquilo veio, chacoalhou e muita coisa está sendo reorganizada. Na escola municipal, a gente tem muito investimento dentro da escola pública, que é onde eu trabalho, né? A educação municipal. E é uma escola que demanda de verba, de investimento, e a gente tem isso dentro do chão da escola, sabe? A formação dos professores, a rede municipal investe muito nisso, então a gente tem uma estrutura para acolher essa demanda. É claro que nem sempre a gente vai observar que isso é de agrado de todos os docentes que estão na escola, mas isso também é muito subjetivo e é uma perspectiva de cada sujeito, né? Mas olhando tudo que tem de investimento, nós temos sim uma escola, como diz, com uma educação que caminha, que está sempre em avanço, porque a gente nunca atinge, imagino eu, que um limite máximo de excelência, né? Está sempre em busca de algo a mais. Se atingimos aquilo, ótimo. Então agora segue, porque dá para conseguir mais ainda, né? Aí, ampliando isso na perspectiva do estado do Paraná, a gente também observa investimentos em educação, investimentos em tecnologia. Assim, isso é um pouco delicado para entrar, porque nesse espaço eu não ocupo, né? Então, minha realidade é ali da educação municipal. Então, aí eu consigo afirmar que, de fato, temos investimento, temos uma escola que está preparada, o jornalista Cláudia Abramo, para receber os estudantes com qualidade. Como você é doutoranda, né, na área de educação, queria que você falasse um pouco de panorama do Brasil, do que você enxerga como cidadã, como professora, como que você vê o panorama da educação no Brasil? O Brasil é um país continental, né? Somos enormes. E cada estado tem, assim, a sua particularidade. É claro que a gente não pode... o lugar que eu ocupo de pesquisadora da educação em políticas, eu não posso olhar com uma lupa e dizer que são tudo flores. Tudo são flores, não. A gente tem muito que avançar. Se eu pego uma educação do Sul e vou comparar com uma educação do Norte e do Nordeste, tem cidades lá que são menores, o investimento, o município é menor, então o investimento ali ele demandaria mais.
para atingir a qualidade que nós temos aqui. Então, eu diria que a educação no Brasil ela tem um processo muito desigual. Então, o que eu tenho de formação aqui, o que eu tenho de acesso para o pessoal que está no Sul, nem sempre a gente vai encontrar no Norte ou no Nordeste, infelizmente. Então, tem muito a avançar. Muito bom, vamos para a próxima pergunta. Como você disse, né, a sua escola é uma escola de formação da primeira infância ali para a pré-adolescência. Sim. Então, quais são as dificuldades enfrentadas pelos pré-adolescentes, por esses alunos que estão crescendo na escola, né? Chegam muito crianças. Então, quais são as dificuldades enfrentadas por essas crianças que viram adolescentes aos olhos de vocês e as dificuldades dos professores também com relação à saúde mental? Nós somos uma escola de 2 pavimentos, né? Então, a gente tem uns toquinhos do pré que você fala, nossa, chegaram aqui ontem e já estão saindo, estão no terceiro, no quarto e no quinto. Esse processo de transformação é muito engraçado, porque a gente passa com eles, às vezes, a maior parte do tempo do que com a família. Porque, às vezes, chega em casa, toma um banho, janta e vai dormir. A questão da saúde mental, pós-pandemia, foi um marco muito para se considerar. O acesso à internet, o tempo que as crianças ficaram em conexão, muitas vezes desassistidas de uma orientação, de um controle parental, né? Então, o acesso ali livre à internet, que causou ansiedade, que causou crise de pânico. Então, a gente vivenciou, quando retornamos para a escola, crianças de 4º ano, crianças de 5º ano, até 3º ano, quando a gente fala 3º ano, pensa aí 7, 8 aninhos, tendo crise de pânico dentro da escola. Porque ficou aquele isolamento em casa, com a família. Não que a família não tenha feito a demanda, mas a gente sabe que o processo de socialização, ele é sobretudo na escola, com os pares, né? E quando retorna para a escola, a gente viu a demanda de saúde mental. O quanto essa criança se sentiu, o impacto. E a gente pensa, é pontual, vai passar. Pode ignorar que vai passar, mas não é algo que vai passar. Você precisa ter um olhar carinhoso, um olhar afetuoso, um olhar humanizado para essa criança. Porque se a gente ignora isso, lá na frente você colhe um adulto frustrado, um adulto incapaz. Então, nós na escola temos uma demanda de escuta muito ativa do estudante. Aí, eu pensando nos professores também, nós tivemos professores que voltaram, porque você estar afastado, a demanda da tecnologia, todo o trabalho online que aconteceu durante a pandemia, quando você volta para retomar, né, novamente esse processo. Conviver, né, o olho no olho. Esse convívio, exatamente. Essa aprendizagem entre pares, né? Porque o professor também está ali e está aprendendo com a coordenação, com a direção, com os pais, com os estudantes. Então, foi um processo muito cauteloso. Digamos que a gente agora não está num processo mais tão desigual, assim, de antes e depois. Agora as coisas estão fluindo melhor do que quando a gente voltou. A gente está falando de pandemia, né, ainda, né? Então, eu queria te perguntar, a pandemia trouxe muitas mudanças para a educação. Você acha que a sua escola e as outras escolas se adaptaram com essa mudança no que diz respeito à interdisciplinaridade, a interseccionalidade também, a você ouvir outras áreas, né, de saberes, né? Saiu só da educação, precisou tratar com a tecnologia, né, com profissionais de tecnologia, tratar com psicólogos, até com psiquiatras em alguns momentos. Então, você acha que essas mudanças aconteceram para a educação e como que a sua escola se adaptou com isso? Sim, eu acredito que a transformação ela aconteceu. A escola estava de um jeito, ela precisou inserir a tecnologia durante, né? Então nós operamos online. Então nisso aí é um benefício, porque alguns professores que tinham aversão à tecnologia não teve outra saída, teve que se reorganizar enquanto sujeito para usar a tecnologia, com muito apoio nosso, que nós nos reunimos, né? E para auxiliar, para ensinar e tal, mesmo durante a pandemia. Então, teve um momento lá, utilizou. Pós-pandemia, não tem como eu pegar todo aquele material que eu usei, aquela tecnologia, e jogar fora. Então, a gente conseguiu colocar nas nossas aulas, conseguiu trazer para o chão da escola o subsídio da tecnologia como mais um processo de mediação. Então, como a gente falava do afeto, né? O afeto é um processo de mediação importantíssimo. Então, a tecnologia entra ali para contribuir com o trabalho do professor. Então, são estratégias simples que os professores foram colocando aos poucos no planejamento de aula e que a gente observa que tem dado super certo. Então, a tecnologia, a pandemia veio, chacoalhou tudo, colocou a tecnologia ali e a gente se apropriou de muita coisa boa desse processo, né? É claro que
quando você fala não de todo o processo triste da pandemia, etc., mas a questão da tecnologia para a escola, a gente teve que usar e agora a gente tem mantido o uso, né? Então tem sido bem legal. Eu tenho assistido essa demanda acontecendo, né? Essa pesquisa que vai para casa, essa reunião que agora eu estou achando muito bacana, que os professores estão pedindo para que os alunos façam muitas reuniões em grupo, trabalhos em grupo. Então, tenho recebido muitas meninas lá em casa, os colegas da escola das meninas, e aí agora eu estou entendendo que é essa metodologia aí. Então, vocês, pais e mães e responsáveis, né, tutores e tutoras de crianças que estão nos ouvindo, é essa tecnologia, é essa metodologia que está sendo usada. Por isso que a sua casa está mais ocupada agora, por isso que está vendo tantas reuniões online entre sua filha, seu filho, com outros colegas. Muito interessante isso, Kathleen. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, parabenizar pelo seu histórico acadêmico e pelo seu histórico profissional e por você ter cedido um pouco do seu tempo para a gente participar juntas aqui do Podmari. E eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo e de esperança para todos os alunos, para todas as alunas, para todos os professores e professoras. E como você é alguém do chão da escola, eu queria que você deixasse uma mensagem também para todos os profissionais que atuam da educação. A tia, né? A tia da limpeza, a tia da cozinha, a pedagoga, porque tem quem trabalha na portaria, todas essas pessoas, elas acolhem as nossas crianças também. Então, eu queria que essa sua mensagem alcançasse todos os profissionais que fazem parte dessa área. Tem uma fala que eu acho que diz muito da escola, que é de um educador português, do José Pacheco. Ele vai falar que a escola, que, né, em posse do que o Darcy Ribeiro fala, que a escola não é o prédio, a escola são as pessoas. Isso que quando você fala é o tio da portaria, é a merendeira, é a zeladora, né, o pessoal que está ali, todos esses sujeitos fazem a escola acontecer. Sem eles, a escola não aconteceria. Sem os professores, a gente não teria escola. Então, não adianta nós termos a melhor estrutura física e os melhores equipamentos se não tivermos um pessoal humanizado dentro da escola. Então, eu acho que a grande mensagem, o que a gente solicita e precisa dentro da escola é esse processo de humanização. É eu olhar para o outro e ver que o olhar do outro sobre o meu melhora. Então, eu preciso olhar o outro com olhos caridosos, com olhos de paciência, para conseguir fazer a educação acontecer, é um processo afetivo. E com isso eu acrescentaria a formação continuada, né? Os professores batalharam muito durante a pandemia, nem todos foram reconhecidos. Processo, esses 2 anos, a princípio não vai contar para aposentadoria, então isso é muito injusto. É um processo muito injusto, porque nós não paramos, em nenhum momento a escola não parou. A escola fechou por medidas de saúde, mas a escola, nós não paramos de trabalhar. Então, o professor, é claro que a gente sabe todo um contexto de plano de carreira e etc, que é o que a gente luta, está na batalha para que isso retorne, porque está congelado e tal. Então, a gente quando chega no professor e fala, olha, vamos, nem sempre ele está motivado, porque ele vai pensar em todos esses fatores. Mas quando a gente pega do lado humanizado e olha para ele e fala, é o seu aluno, se não for você, quem vai ser? Né? Se não for você ali, com esse olhar atencioso, quem vai fazer a diferença na vida da criança? E um professor feliz tem alunos felizes. Um professor infeliz não tem aluno feliz. Então é uma coisa que a gente faz no chão, envolvendo todo mundo. Não dá para pensar em educação sem pensar nas pessoas. Então é afeto. Acho que sobretudo antes da formação, antes do estudo, antes da leitura, porque eu posso estar numa faculdade fazendo pesquisa, estudando políticas públicas, mas se eu voltar para o chão da escola e eu não tiver a condição de me abaixar e olhar no olho do meu aluno, no olho do meu professor, não vale de nada a minha teoria. Então é muito aqui, é teoria e prática junto. Então é formação, é afeto e é prática. É show de escola, né? E é solidariedade. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Solidariedade, afeto, teoria e prática. Kathleen, quero te agradecer mais uma vez por ter contribuído, por ter nos ensinado tanto sobre educação afetiva. Foi uma troca muito importante, eu fiquei muito feliz de te ouvir e eu tenho certeza que todo mundo que também está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai ficar muito feliz de receber esse banho de conhecimento e de empatia com a educação. Muito obrigada pela sua participação. Mari, obrigada pelo convite. Então, estamos terminando esse primeiro episódio do Podmari Fora da Caixa. Eu estou muito feliz, porque nós trocamos aqui sobre educação e juventude. E eu quero encerrar lendo um trecho
de um texto do Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Então, nós terminamos esse primeiro podcast que contou com a presença da Rita, da Kathleen, da minha filha Maria Carolina. Nós utilizamos a fonte do Data Senado como base das informações, das pesquisas mais atuais sobre educação, pandemia e juventude. Eu agradeço a todas e todos vocês que estiveram comigo, que estiveram conosco nesse nosso primeiro episódio e já te convido para a próxima semana. Até lá!